Meus amigos do esporte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Mendel. A parceria sempre aí de Cedros Beer, o melhor chopp de Caeté e região. Tem o chopp IPA, que é maravilhoso. Sempre que eu vou lá em Caeté tem evento, eu peço o Bruno o chopp IPA, maravilhoso. Tem Pilsen também, é mais levinho. E tem o chopp de vinho. Casal Janaína e Bruno, parceiros aí no canal do Mendel. Cedros Beer, o melhor chopp de Caeté e região. Galerinha, o Cruzeiro foi a Porto Alegre enfrentar o Colorado pelo Brasileirão e o Inter venceu por 1-0, deu ruim para o Cruzeiro. Mais uma vez uma atuação bastante questionável do time do Fernando Seabra, em que pese a ausência do Matheus Pereira, o Cruzeiro ontem não fez um bom jogo, pelo contrário, um futebol muito abaixo, contra um adversário que tinha vencido apenas um dos últimos 10 jogos. Ou seja, o Internacional também não vinha num grande momento, pelo contrário, vinha muito pressionado na eliminação da Sul-Americana, né, na Copa do Brasil para a Juventude, e uma campanha muito ruim no Brasileirão, apesar de estar com muitos jogos aí atrasados. Mas o Cruzeiro, ele já demonstra esse desempenho abaixo, essa queda de rendimento já há algumas partidas. Parece que o divisor de águas foi contra o Botafogo, aquela atuação exuberante do time do Cruzeiro, 3-0 lá no Newton Santos, um jogo espetacular do Cruzeiro, e de lá pra cá a coisa meio que desandou. Atuações ruins contra a Fortaleza, uma atuação ruim contra o Atlético. Contra o Vitória, empatou muito mais por conta da expulsão do jogador do Vitória. O time baiano recuou, o Cruzeiro foi para cima, empatou o jogo, mas até então, até a expulsão do Neres, o Vitória era absoluto no jogo. Briga lá embaixo o Vitória. E aí a atuação ruim, mesmo eliminando o Boca, nos dois jogos o Cruzeiro não foi bem. O Cruzeiro foi mal lá na Argentina, o Cruzeiro foi mal em Belo Horizonte. Ok, a expulsão do Advíncula com 10, 15 segundos de jogo condicionou o Cruzeiro a fazer 2 gols bem rápidos. Mas a partir daí o Boca Juniors ele tomou conta do jogo com 1 a menos em campo, né? Fez um gol ainda no primeiro tempo e todo mundo lembra daquela bola que o João Marcelo tirou em cima da linha, que se aquela bola entra ali, 2-2, acabou o Cruzeiro sendo eliminado em casa com um jogador a mais e com 2-0 no placar. Seria uma tragédia se o Boca faz aquele gol e o Cruzeiro é desclassificado. O Cruzeiro classificou nos pênaltis, beleza, mas a atuação foi bem abaixo, e ontem, de novo, a atuação do Cruzeiro foi muito abaixo. O Matheus Henrique, ele fez as vezes ali do Matheus Pereira, não exatamente o que o Matheus Pereira faz, né? Não foi o 10 de criação, mas ele se aproximou da função do Matheus Pereira ali. É lógico, a qualidade é inquestionável. A mesma frase não cabe Matheus Pereira e Matheus Henrique. É daqui na lua a diferença, tecnicamente, de um para o outro, mas ele tentou fazer essa função e não deu certo. Não conseguiu, encaixotado na marcação do Internacional. E o primeiro tempo, embora tenha sido muito ruim tecnicamente, ainda competiu um pouco o time do Cruzeiro. Mas no segundo tempo foi um jogo de um campo só o Inter jogou. O Cruzeiro não conseguiu ter saída de bola. Por quê? Porque como o Inter avançou a marcação, fazia marcação pressão na saída de bola do Cruzeiro, a armação ficava pelos zagueiros, por conta dos zagueiros, e chutão pra frente, procurando o Dineno e o Lautaro Dias. O Dineno, coitado, assistiu o jogo de camarote, de dentro do campo, que não pegou na bola. E aí, o gol do Inter é questão de tempo. E ele saiu, uma jogada pela direita, e o gol do Borré, que não fazia gol há muito tempo, mas é um baita jogador, acabou fazendo aí o gol que garantiu a vitória do Internacional contra o Cruzeiro. E já começa aí, aliás, já começa não, né? Já vinha algumas rodadas. A verdade é que o Seabra nunca foi unanimidade no Cruzeiro. A verdade é essa, Fernando Seabra nunca foi unanimidade no Cruzeiro. Até o Grice disse no 98
alguns dias atrás, que o técnico preferido do Pedrinho não é o Fernando Seabra. E aí tem aquela questão do áudio vazado do Pedrinho, cobrando do Seabra a escalação dos reforços. Será que aquilo pegou mal? Será que aquilo está interferindo no desempenho do time? Não é possível, né? Mas bem possível é que futebol, os bastidores do futebol, a gente não sabe o que acontece lá dentro do vestiário, né? E fato é que após esses acontecimentos aí, e após, como eu falei, aquele jogo do Botafogo foi o jogo divisor de águas no campeonato do Cruzeiro, era um jogo que deveria ser o normal e está virando exceção. Que de lá para cá o time desintegrou. O Matheus Pereira, que é o diferencial do Cruzeiro, vem numa fase ruim, todos esses jogos aí que eu citei, Fortaleza, Atlético, contra o Boca as 2 vezes, ele foi mal. Ele foi muito bem marcado e pouco produziu. E a gente sabe que mesmo com esses reforços que o Cruzeiro trouxe na janela de transferências, que foram bons reforços, só nome de peso, Caio Jorge, Lautaro, o Wallace, o Matheus Henrique, o Cássio no gol, dispensa comentários. Mas mesmo com esses reforços, a gente ficou nítido ontem que sem Matheus Pereira o Cruzeiro vira um time burocrático, um time comum. E, como eu estava falando, acabei me cortando aqui para outro assunto, a questão do Seabra já começa a ser muito questionado, e eu percebo que ele não consegue extrair muita coisa desse time. Nesses últimos jogos aí ficou comprovado isso, que ele não consegue extrair mais, ele não tem mais variação tática, e informação que a gente tem é que são 2 jogos agora em sequência que ele vai ser, como é que eu vou dizer, testado. Esses 2 jogos do Cruzeiro agora, quarta-feira contra o Inter, Brasileirão de novo, já é o primeiro teste de fogo do Fernando Seabra, que já não é mais unanimidade, nunca foi unanimidade pro Pedrinho, mas agora o processo de fritura começou. Já ligaram a frigideira ali, está em fogo baixo ainda. Está em fogo baixo, mas daqui a pouco, se o Cruzeiro tropeçar aí de novo contra o Inter, vai ser em Belo Horizonte o jogo, acredito que o Cruzeiro consiga vencer, porque o Internacional também não está lá essas coisas, embora venceu o jogo ontem. Mas caso o Cruzeiro tropece contra o Inter, aí o fogo pode aumentar e a cabeça do Fernando Seabra seja posta aí como um prêmio, né, na bandeja, o que eu acho injusto, porque ele pegou um Cruzeiro devastado lá pelo Larcamon e ele conseguiu levar o Cruzeiro ao G6 do Brasileirão sem esses reforços. E outro fato interessante também, tá? Pode parecer meio absurdo o que eu vou falar aqui, mas depois que os reforços começaram a jogar, começaram a entrar com mais frequência no time, deu uma caída. Porque uma coisa é você mexer em 1, 2, 3 peças. O Cruzeiro mexeu em 5, 6. É metade do time do Cruzeiro. O Cássio, ok, indiscutível, né? O Cássio não entra nessa discussão. Titular absoluto, sempre. Mas aí o Alas está entrando, o Matheus Henrique está entrando, o Caio Jorge está entrando, o Lautaro está entrando, e depois que esses jogadores chegaram, à medida que eles foram entrando, o Cruzeiro meio que derrapou ali e não consegue ter uma sequência de bons resultados. É dar tempo ao tempo. Eu acho que o Cruzeiro ainda tem condições totais de brigar pelo G6 do Brasileirão, perdeu um pouco de contato, mas ainda está ali no retrovisor. A Sul-Americana contra o Libertad no mês que vem, eu acho que o Cruzeiro é melhor que o Libertad. O Cruzeiro, para mim, passa do Libertad dentro da normalidade, né? O que não pode acontecer aí é porque mata-mata é complicado. Mata-mata, se você tem uma noite ruim, acabou, desandou ali, só ano que vem. E o Brasileirão é um torneio de regularidade. O Cruzeiro vem aí 4, 5 jogos sem vencer no Brasileiro, é hora de reagir contra o próprio Inter quarta-feira e dar aí sobrevida para o Fernando Seabra. Um abraço!